Bom dia, irmãos. Vou tentar de falar mais devagar do que ontem à noite. Eu acho que me empolguei demais falando. Nós chegamos hoje pela manhã, nós queremos estudar Salmo 110. Salmo 110 é o salmo mais citado pelos escritores do Novo Testamento. A igreja primitiva dos apóstolos conhecia muito bem o conteúdo desse salmo. E nós precisamos de reconhecer isso e assim também conhecer. São 7 versículos curtos, expressando uma profecia que Davi recebeu. Logo você vai ver, e diz aqui, Salmo 110, Salmo de Davi. Davi, o rei de Israel, na sua glória, nós podemos ver na palavra de Deus que fala sobre seus valentes, seus guerreiros. Eu procurando na internet, eu achei uma pintura. Existe uma pintura por um homem que pintou o que ele achava de um de seus guerreiros do rei Davi. Então está no pano de fundo aí. Pela aparência que o pintor pintou, eu acho que eu não queria enfrentá-lo, viu? Você pode ver nas escrituras, acho que mais ou menos, segundo Samuel 23, que vai enumerar, dando os nomes deles, né? E tudo sobre as coisas que fizeram. Mas eu creio que aqui nós encontramos em Salmo 110, uma profecia que Davi recebeu do Senhor, e ele transformou num cântico, como nós acabamos de cantar. Pode imaginar, né? O soldado tá muito bem. Então, Davi compôs. Esses são os salmos, né? Esses são hinos. O livro dos salmos era uma coleção, como nós temos nosso cantor cristão, hinário. É uma coleção de hinos que Israel cantava. Eu creio que esse hino Davi compôs para seus guerreiros. Aí eles marchando, cantando esse hino, porque tem uma mensagem para eles, incentivando eles a marchar para enfrentar os inimigos do rei Davi. Mas logo na profecia, eles estão projetados para um tempo lá no futuro, em que o Senhor de Davi, o seu descendente notável, glorioso, vai enfrentar os inimigos com seu exército. Então, esses guerreiros marchando, cantando, se projetavam como se fosse participar no exército de seu glorioso rei, filho de Davi, lá no futuro. Okay? Então vamos ler esses versículos 7 de Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão.
os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Vamos orar. Deus, Senhor, nós chegamos diante do Senhor, gratos mais uma vez por Tua palavra. Essa profecia que o Senhor deu a Davi, que Ele transformou num cântico militar, que foi preservado para nós hoje em dia, para ter uma aplicação em nossas vidas. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos que nós temos a salvação em Jesus Cristo, o Filho de Davi, nosso Salvador, que um dia Ele vai lutar aqui na terra e vai se estabelecer como Rei dos Reis. Obrigado por Teu Espírito Santo, que é o nosso professor, aquele que ilumina nossas mentes, que vai aplicar nossas vidas essas verdades, para que nós possamos Te servir melhor, Senhor. Essa é a nossa oração nesse momento, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Então, nós temos 7 versículos curtos, um hino militar cantando dessa profecia. Disse o Senhor ao meu Senhor. Não, veja bem, já no início, que nós temos Senhor, tudo maiúsculo. Quando nós encontramos nossas Bíblias no Antigo Testamento, nós encontramos Senhor de todo maiúsculo, está representando essa 4 letras em hebraico, que nós traduzimos como Jeová. E isso é Deus, o nome pessoal dele, Jeová. Ele até tem o apelido Já. Já. Na verdade, seria a pronúncia. E nós temos a palavra que nós cantamos, Aleluia. Aleluia é louvado Já. O Senhor Jeová. Já. Aí, então, Davi está dizendo que ele ouviu, disse o Senhor Jeová, ao meu Senhor. E essa palavra, está vendo, só minúsculo, mas é meu Senhor. E a maneira que no hebraico expressa esse meu Senhor é Adonai. E essa palavra se tornou como se fosse uma maneira de expressar divindade. Na verdade, se você for para Mateus 22, Jesus vai citar esse versículo. Vamos rapidamente, vamos. Mateus 22. No final de Mateus 22, os inimigos de Jesus, num dia, tentando pegar ele em armadilhas, tentaram disso, tentaram outra coisa, tentaram isso, outra coisa, e ele sempre respondendo bem. Aí ele chegou a sua vez. Aí, em versículo 41, ele diz: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Agora é a vez de Jesus. Quem penseis vós do Cristo, do Messias? De quem é filho? Responderam-lhes eles, de Davi, claro. Replicou-lhes Jesus: como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos teus pés.
Se Davi, pois, lhe chamou Senhor, como é ele seu filho? Jesus está dizendo, veja, Davi chamou ele Senhor, divindade, mas ele é filho de Davi, humano. Ele é divino, ele é humano. Jesus está dizendo, ora, você precisa reconhecer que o Messias é divino e humano. Mas os judeus, os fariseus não queriam reconhecer isso. Jesus usou isso para dizer, e veja a resposta dos fariseus, versículo 46. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele momento fazer-lhe pergunta, por quê? Eles não queriam admitir o que Jesus estava dizendo a eles. Então, quando voltamos, então nós estamos vendo que disse o Senhor, como se fosse o Pai, falando ao Filho, ao Senhor, filho de Davi, assenta-te à minha direita. E o autor de Hebreus, em capítulo 10, versículo 12, diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Vamos mais tarde em versículo 4, vamos ver e estudar o fato que, como já lemos, que o Messias é jurado que ele vai ser um sacerdote. Aí, o autor de Hebreus, raciocinando, diz, ora, ele é sacerdote e ele é convidado a sentar, porque ele pode sentar se ele é sacerdote, porque ele ofereceu o sacrifício perfeito, não precisava como os sacerdotes do tabernáculo, do templo, sempre repetindo vezes, vai sacrificando. Ele ofereceu um sacrifício para sempre, que satisfez o Deus Pai, tanto que o Pai convidou ele a sentar-se. Aí, bem interessante raciocínio do autor aos Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Continua em versículo 1, diz, até que eu, o Senhor Deus, Jeová, ponha os teus inimigos, que é teus, o do Messias, os inimigos dele, debaixo dos teus pés do Messias. E Hebreus 12, agora versículo 13, não é 12 aí, ele continua dizendo aquele versículo que nós lemos já, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Isso era figura, naquela época, okay? Um rei que vai vencer os inimigos precisavam de deitar em frente do trono dele e ele colocava seus pés em cima dele, literalmente. Aí, são submissos, subjugados. Aí, os inimigos. Okay? Então, versículo 2. O Senhor, mais uma vez, está vendo? Jeová, enviará de Sião o cetro do seu poder. Sião. Onde é que fica Sião? Né? Sião é um monte, um lugar, uma parte da cidade de Jerusalém, onde Salomão construiu o templo. Então, era o centro religioso em Jerusalém. Aí, fala de cetro. O que é cetro? Aquela vara, né? O rei sentado, ele tem uma vara bem especial, que só ele tem. E essa vara representa o poder do rei. Aí, o Senhor está dizendo, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, a representação de seu poder. Ele vai estender de Sião até um outro lugar, né?
Isso é a figura. Então, lembra-se da história de Esther. E ela ousou de chegar na presença do rei sem ser convidada. E ela precisava de entrar. E ele precisava de estender o cetro para ela. Se ele não estender, ela podia ser, no momento, mesmo que seja rainha. Ele precisava de dizer, sim, pode chegar. Movimentando o cetro assim, como diz. Então, o Senhor enviará de Sião, daquele lugar em Jerusalém, o cetro, o poder real do Messias, dizendo, domina entre os teus inimigos. Domina entre os teus inimigos. Lembra-se, Jesus está sentado. Onde está Jesus agora? Está sentado lá na destra. Pode ser da igreja, pois Davi não sabe nada da igreja. A igreja não é revelada no Antigo Testamento. Paulo vai dizer que é um mistério, que ele mesmo, Paulo, tinha o privilégio de revelar essa nova entidade chamada a igreja, inserido entre o período da lei e o período da tribulação, quando Deus vai voltar a trabalhar com os judeus a Israel. Nós fazemos parte da igreja. Então, Davi não está pensando nosso período agora, porque não sabe dessa. Mas então, ainda para Davi, ele não sabia nem do milênio, que é depois que Jesus voltar, porque durante aquele tempo ele não tem inimigos. Seus inimigos estão presos no lago de fogo, todos os seus inimigos espirituais, como Satanás, e os humanos. Então, se não é da igreja, e se não é do milênio, o que é entre a igreja e o milênio? Aí. Então, nós temos a igreja. Jesus Cristo vai voltar, mas ele nem vai tocar aqui na terra, ele vai ficar nos ares, como diz. Aí nós vamos para cima e encontrá-lo, no arrebatamento da igreja. Aí começa 7 anos de tribulação aqui na terra. Nós estamos aqui com Jesus, até que nós voltamos com ele, para estabelecer ele como rei durante o milênio. Mas haverá uma batalha aqui, e num sentido há uma batalha num sentido espiritual acontecendo aqui, e essa batalha física de soldados mesmo, o que nós chamamos a batalha de Amargedon, né? Então, vamos para a próxima. Vamos estudar mais. Então, versículo 3. Versículo 3. Os comentaristas, os estudiosos dos Salmos, dizem que Salmo 110, o versículo 3, é o versículo mais difícil de entender em todos os Salmos. Todos os Salmos, esse versículo é mais difícil. Mas eu creio que nós podemos estudar e entender o que Davi e seus guerreiros cantaram. Diz, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Quem é o teu povo? Os judeus, né? Que são o povo do Messias. Eles vão se apresentar voluntariamente no dia do teu poder, num período que demonstra o poder do Messias. Nós podemos perguntar, quando é que o povo do Messias, os judeus,
num período que demonstrar o poder do Messias, aí ele continua com santos ornamentos. Essa palavra santos ornamentos era, nos outros contextos do Antigo Testamento, falando sobre as roupas especiais dos sacerdotes. Aqueles hobbies bem especiais, diferentes de qualquer outra situação que eles usam quando estão ministrando diante do tabernáculo, diante do templo. E era para mostrar a santidade deles. Eles precisavam de ter uma vida santa para se vestir dessas roupas santas. Senão ia ter uma incoerência, né? Se você é sujo por baixo das roupas, não dá. Mesmo que você é muito bonito, vestido, paletó, gravata, tudo. Mas se você não tomou banho antes, não dá. E também, se a sua vida não é digna dessas roupas bonitas, aí não combina. Então, esses voluntários de teu povo, do Messias, numa época de demonstrar o poder do Messias, vão se vestir com santos ornamentos, porque são vestidos por fora, o que reflete a santidade pessoal por dentro. Então, representa o caráter deles. Próximo. Como orvalho emergindo da aurora. Agora, a outra figura. O problema com o versículo 3, entender, é que nós temos várias figuras, né? Esses santos ornamentos, o dia do poder, e agora essa orvalho. Todo mundo sabe o que é orvalho? Aquelas gotinhas, né? Que aparecem de manhã nas flores, nas folhas. Não é por causa de chuva, é por causa de temperatura, umidade, e aí se formam. É a maneira mais suave de regar a terra. Quando tem muita umidade e à noite aquelas gotas se formam. Agora, pega essa cena digamos, de um campo de grãos, digamos, de trigo, de cevada, alguma coisa assim, de capim. Aí estão saturados com orvalho. Muito lindo, aquele orvalho. Agora, você se levantou muito cedo para ver a aurora. Aí, naqueles primeiros raios do sol, chegando a aquela orvalho. E cada gota agora recebendo os raios, refletindo aquela luz. Se torna como se fosse cada um prisma, né? Dividindo a luz e como se fosse cada um é uma arco-íris, cores por dentro. Deus faz essas coisas, né? A luz penetrando a água, esses gotas assim, é bonito demais. Está vendo a figura que eles estão tentando pintar? O hebraico gosta de fazer isso. É pintar uma pintura. Né? Primeiramente, muitas vezes ele vai dar mais ou menos a cena e depois ele vai pintar com cores e tudo. E nessa maneira ele está, imagine que lá de manhã, bem cedinho, os primeiros raios estão chegando, penetrando essas gotas de orvalho no campo. É bonito? Pegou? Entendeu? Capturou aqui na sua cabeça? Dá para chegar em casa e pintar? Bem, eu não sou pintor, né?
Ora, eu tento de desenhar, mas não dá muito bem não. Geraldo não. Mas tem pintores, né, que sabem fazer isso. Então, eu acho que ele está falando de numerosos, esses voluntários do povo do Messias, no dia de seu poder, em santos ornamentos, como se fosse orvalho muito bonito, numerosos, no início do período. Serão os teus jovens. Então esse exército voluntário é composto de jovens. Jovens, rapazes, não casados. Uma força exército de soldados, voluntários, numerosos, santos, jovens. Essa é a figura que o versículo 3 tenta de trazer para nós. Versículo 4, bem no centro, 7 versículos, 3 antes, 3 depois. Aí isso dá uma coisa bem importantíssimo em entender. Como já referimos, que fala como o Messias é um sacerdote. Mas que tipo de sacerdote? O Senhor jurou e não se arrependerá. Está firme, está decidido. Ele não vai atrás, não vai retornar, não vai mudar de volta a sua ideia. Quem é tu? O Messias. O Senhor Jeová está falando ao Messias, né? Desde o início. És sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, versículos 21 e 22, diz mais: este, com juramento, por aquele que lhe disse, né? Este Jesus, o Messias, com juramento por aquele, o Senhor, que lhe disse ao Messias, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele, que é o mediador de uma aliança bem melhor do que um antigo. Havia a aliança de Moisés para os judeus, e os sacerdotes que ministravam, mas esses sacerdotes morriam, naturalmente. Mas esse Messias vai ser o sacerdote para sempre. Para sempre. Aí, como dizem, que superior. Aí, que tipo, ou ainda mais, versículo 28 de Hebreus 7, porque a lei constitui sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posto à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Agora, próximo. Então nós chegamos à segunda parte do versículo 4, onde diz, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes do tabernáculo, do templo, eram da ordem de Arão. Como se fosse o chefe deles, né? Os filhos de Arão, sempre passando um ao outro. Mas esse Messias não vai ser de Arão, mas sim, ele vai ser da ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Precisamos voltar para Gênesis 14, e versículos 18 a 20, vai dizer isso. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do rei Altíssimo, abençoou ele e Abraão, e disse, volta, obrigado. Melquisedeque, quando Abraão está voltando numa batalha, vitorioso,
O Melquisedeque que diz que ele é rei, mas ele não é somente rei, ele é um sacerdote. E ele chega para abençoar Abraão quando ele volta da batalha vitoriosa, porque ele confiou no Senhor. Então, esse Melquisedeque, veja a função dele. Ele é um rei, ele é um sacerdote, mas também ele tem um papel diferente do que nós esperamos de um sacerdote no tabernáculo, no templo. Ele tem um papel militar. E nós vamos ver isso mais. Então, ele disse a Abraão que: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Quando nós chegamos ao outro, também a Deuteronômio, capítulo 21-4, Moisés vai dar instruções para o povo de Israel quando eles vão à peleja, quando eles vão marchar contra os inimigos. Veja essas instruções. Quando saíres da peleja contra os seus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Esse é um sacerdote que tem um papel para encorajar as tropas para entrar na batalha. Ele é um sacerdote tipo capelão, que vai ministrando para os soldados. E esse era o papel de Melquisedeque quando Abraão voltou, dizer: ora, essa batalha que fez não foi por causa de você, mas Deus que entregou os seus inimigos nas suas mãos. O mesmo papel é o papel de Jesus, o Messias, que cantavam de Salmo 110, quando disse que ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí isso se torna muito óbvio quando nós chegamos ao versículo 5. O Senhor à tua direita. Agora, que Senhor é isso? Isso é maiúsculo? Não, está falando do Messias. Agora, é como se fosse estar falando às tropas que vão entrar na batalha e dizendo que o seu sacerdote vai estar ao seu lado, do seu capelão, lutando contigo, está presente contigo nessa batalha. Jeová encorajando as tropas que o Messias liderará a batalha. No dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. A cena deve ser censurada, viu? Dá para entender, né? Bem gráfico. Uma descrição gráfica da batalha de Armagedon.
Armagedon. Quando Jesus vai voltar e vai aniquilar todos os seus inimigos. No final dos 7 anos, quando ele vai vir para estabelecer ele como rei dos reis. Para 1000 anos na terra. Então, temos a igreja, arrebatamento. Nós estamos com Cristo por 7 anos aqui na terra. Então, nesse tempo, interessante o que vai acontecer aqui. Aí nós temos a batalha de Armagedon, quando Cristo vai voltar. Então, esse versículo 5, 6 e 7 está falando desse período aqui. E eu creio que versículo 3, 2 e 3 está falando desse período aqui, enquanto ele está sentado, esperando. E o grupo de voluntários judeus vão dominar durante esses 7 anos entre os inimigos do Messias. Ele é ausente, mas eles fazendo a batalha para ele espiritual durante esse período. Vamos de novo para versículo 7. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Isso descreve o Messias vitorioso, depois da batalha de Armagedon, tranquilamente bebendo água, e cabeça erguida, não preocupado, porque a batalha já houve, não tem mais inimigos, ele está livre para, se ele quiser, beber da água, porque nada vai perturbá-lo. Está aí, bem tranquilo, vitorioso, assim. Assim que termina, então, esse cântico militar. Eles ouviram, eles voluntariaram, fizeram, dominando, e mostraram que ele é o rei, ele volta, ele aniquila todos os seus inimigos, aí, vitorioso, ele anda com cabeça erguida, assim. Assim termina o nosso Salmo 110. Se nós colocamos esse Salmo num esboço, nós podemos ver. É um oráculo do Senhor para Davi. O Messias começará seu reinado, sentado nos céus. Mas ele vai começar a reinar através de guerreiros santos na terra. Versículos 1 a 3. Em versículo 1 nós temos o Senhor de Davi exaltado ao trono celestial. Versículo 1, convidado a sentar-se. Segundo, Jeová começa o reinado de um Messias de Sião, mesmo no meio de seus inimigos. Versículo 2. E terceira parte, Jeová promete que o seu povo se oferecerá como ofertas voluntárias ao Messias em traje santo. Segunda parte, então, versículos 4 a 7, o juramento do Senhor para o Messias. O Messias estabelecerá seu reino na terra através de guerra santa. Primeiramente, Jeová jura fazer o Messias um sacerdote, segundo o padrão de sacerdote de guerra santa. Um sacerdote capelão. Rei, sacerdote, capelão. Melquisedeque, que era esse tipo. Aí o Messias vai ser isso. O Jeová jura fazer ele assim. B. Jeová assegura que o Messias, agindo como um sacerdote de guerra santa, liderará suas tropas, esmagando reis no dia da sua ira. Versículo 5. Jeová destruirá totalmente todos os que o apoiem. Versículo 6. E completamente confiante no final da batalha, ele vai no seu caminho. Então ele, não sei o que foi, ele pode beber na água, né?
Aí, tranquilamente, bastante para beber. Então, eles erguerá sua cabeça em vitória, versículo 6. Nós podemos comparar isso, mais uma vez eu não quero roubar do nosso amado pastor Paulo, quando ele vai chegar, Apocalipse, e expor. Mas em capítulo 7 e 14, nós encontramos 144 judeus, 444 mil judeus. Ele vai apresentar, ele vai fazer a comparação. Vamos para o próximo. O que mais temos? Sim, mais uma vez vendo, assim, próximo. Então, versículo 2 e 3, que nós queremos mais falar. O Senhor enviará de Sião. Onde? Sião. O quê? O cetro de seu poder. De quem? Dizendo, domine entre os teus inimigos. Em que maneira os missionários judeus vão dominar entre os inimigos do Messias? Como é que esses 144 mil judeus missionários do Messias vão dominar? Por evangelizar e ver o número incontável de pessoas se convertendo. Assim eles vão dominar entre os inimigos de Deus. Bem interessante. Eles vão se apresentar voluntariamente. Como? Voluntariamente. Quem? Teu povo. No dia de teu poder. Quando? Naquela época. Com os santos ornamentos. Como? Como o orvalho emergindo da aurora. Quando? Serão os teus jovens. Quem? Todas essas perguntas, você pode responder vendo, sim, é ele, assim, está falando isso. Como o orvalho emergindo da aurora, são numerosos no início do período, serão os teus jovens, o exército voluntário é composto de jovens. Então nós chegamos ao próximo. Como podemos demonstrar o poder de Jesus Cristo numa maneira que domine entre os seus inimigos? Hoje, como nós podemos fazer? Como nós podemos imitar como os soldados de Davi imitavam os 144 mil na época de Davi, pensando, cantando como se fossem eles também prontos para lutar? Como nós, hoje em dia, e nossos missionários podem dominar entre os inimigos de Jesus Cristo, senão por evangelizar e ver as pessoas resgatadas do domínio de Satanás. Essa semana nós estamos em muita oração por uma família, a Milka e Rafael. Milka e Rafael trabalham com índios brasileiros, Suruim, em Mato Grosso do Sul, eu acho, Mato Grosso do Sul. Uma batalha espiritual de espíritos malignos fazendo coisas que você não pode imaginar. E eles lutando, essa luta espiritual, orando, compartilhando a palavra de Deus, mostrando o amor. Uma jovem, parece que ela foi livrada do poder dos espíritos malignos que perturbavam ela dias, anos. Ela aceitando Jesus Cristo. Ainda há luta lá. Há uma luta grande. Até Funai chegou e disse: o que está fazendo aqui? Graças a Deus, um cacique veio naquele momento e respondeu a Funai: esse missionário está fazendo bem em nosso meio, não perturbe ele não. Nossos missionários precisam de nossas orações, e nós precisamos de entender que quando enviamos nossos missionários, eles vão para campo de batalha espiritual, e vão tentar de dominar entre os inimigos do Messias, Jesus Cristo. E nós devemos ajudá-los. Mas também aqui,
em famílias, no trabalho, na escola. Nós precisamos de entender que nós somos voluntários. Nós precisamos de fazer parte dessa batalha espiritual. E deixar Deus nos usar para dominar entre os inimigos de Jesus Cristo. Onde Jesus Cristo vai achar voluntários para enviar, fazer essa demonstração de seu poder? Onde Ele vai achar? Aqui, na igreja. Eu louvo a Deus. Eu ouvi falar que tem uma jovem aqui que está se preparando a ser missionária, que saiu, está aqui, né? Servindo, se preparando, voluntariou, e nós precisamos de apoiar, e ajudar, e ver o que Deus vai fazer com a vida dessa jovem. O que deve ser o caráter desses voluntários? Uma vida santa. Nós precisamos de entender e ajudar nossos jovens a ter vidas santas que Deus pode usar no campo missionário. Nós precisamos prepará-los, orar por eles, ajudá-los a manter uma vida santa, para que quando eles enfrentam o inimigo, sabem como confiar que o Senhor está ao seu lado para enfrentar. Quando devemos enviar esses voluntários? Logo, agora, mais rápido possível. Prepará-los, apoiá-los, ajudá-los, orando, enviando. Isso é o nosso papel. Nós precisamos de fazer aqui também, como exemplos para os voluntários que Deus vai levantar nosso meio para enviar para os campos missionários. Que Deus levante mais do nosso meio, mais missionários, mais voluntários para a batalha que Deus tem para nós hoje em dia. Oremos. Mais uma vez, oh Senhor, nós agradecemos a Ti pelo privilégio grande de participar nessa batalha, nesses momentos, como os voluntários durante a tribulação vão dominar, evangelizando. Também nós queremos evangelizar e dominar e ver as vitórias, resgatando vidas ao Senhor. Levante entre nós jovens que o Senhor pode usar para batalhar, evangelizar, resgatar vidas. Obrigado pelas vitórias essa semana naquela aldeia de índios, quando Rafael e Milka, mostrando o teu amor, compartilhando a tua palavra, viram vitórias essa semana. Obrigado, Senhor. Que possam ter mais e mais vitórias. Que nós possamos participar mais e mais nessas vitórias, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.